Olá, eu sou a professora Iesca Mendes. Vim aqui ministrar para vocês do curso de Administração Pública da UFPCEAD, a disciplina Contabilidade Geral. Iniciaremos, com os conceitos básicos da contabilidade nesta unidade 1, que são as informações contábeis. Nós temos como objetivos específicos dessa unidade conhecer quem são os usuários das informações contábeis e suas demandas de informação, entender a movimentação patrimonial, apresentar a forma como a contabilidade se comunica com seus usuários e quais são esses usuários. Inicialmente, vamos deixar evidente os setores da economia. Sabemos que existem 3 setores dentro da economia. O primeiro setor, onde envolve a administração pública, o governo, seja ele na esfera federal, estadual, municipal, no qual vocês do curso irão atuar. O segundo setor, onde inclui as entidades que visam a obter os resultados financeiros para os seus proprietários, que são as empresas privadas. E o terceiro setor, que reúne as entidades não governamentais e que tem por finalidade fornecer algum bem ou serviço, geralmente, para as pessoas carentes, que são as ONGs. Nessa disciplina, vamos deixar evidente que trataremos dos aspectos do segundo setor, ok? Então, são aspectos que focam na contabilidade geral, ou seja, na contabilidade financeira, que é a base de todas as especificidades da contabilidade e que também vai ser de fundamental importância para vocês do curso de administração pública, lá na frente possam entender sobre a contabilidade pública de maneira mais fundamentada. Iniciaremos com o conceito da contabilidade. A contabilidade é uma ciência e é uma ciência social, não é uma ciência exata. Ela, além de quantificar, ela qualifica o patrimônio, ela analisa o patrimônio. É uma ciência que estuda a formação e a variação do patrimônio. O que é isso? Toda empresa, quando ela vai iniciar suas atividades pela primeira vez, isso significa que ela está formando o seu patrimônio, iniciando a formação do seu patrimônio. E à medida que as atividades estarão sendo realizadas, dependendo do tipo de empresa, se for comercial, a venda de seus produtos, ou até mesmo a formação e a adequação da sua empresa para o início dessas atividades, seja ela industrial, seja ela de prestação de serviço, enfim, acontecerá nela fatos administrativos que irão gerar fatos contábeis e que deverão ser registrados. E essas variações vão modificando o patrimônio dessa empresa e é registrado pela contabilidade. A contabilidade também é uma ciência que estuda, registra e controla o patrimônio das entidades. Existe, inclusive, uma área específica que é a área de controladoria, que faz esse trabalho de controle do patrimônio das entidades, sejam elas com fins lucrativos ou não. E a contabilidade também é um instrumento de informação para a tomada de decisão dentro e fora da empresa. Então, para vocês administradores, todas as informações que partirão da contabilidade serão de fundamental importância para a tomada de decisão na empresa, seja a empresa pública ou seja uma empresa privada. Foi colocado aqui também no slide uma observação em que o governo utiliza-se dela para arrecadar impostos e torná-la obrigatória para a maioria das empresas. Todas as empresas têm que seguir normas, têm que seguir princípios, têm que seguir regras, normatizações, leis, enfim, em que o governo exige, e que devem ser cumpridas, e para que nesse trâmite também possam ser arrecadados os impostos que são necessários para o governo, que são exigidos por ele, ok? Todas as movimentações possíveis de mensuração monetária são registradas pela contabilidade,
que em seguida resume os dados registrados em forma de relatórios contábeis. Essa mensuração pode ser exata, como pode ser uma mensuração voltada para o valor de mercado. Então, dependendo de cada caso, essa mensuração pode ser realizada e vai ser registrada pela contabilidade, o registro dessa mensuração monetária de seus bens, direitos e obrigações, que veremos posteriormente. Veremos agora o objetivo e a finalidade da contabilidade. Inicialmente, o objeto da contabilidade é o patrimônio, como nós falamos, né? Então, a base de tudo é o patrimônio dessa empresa. A contabilidade, com base nesse patrimônio, é que vai realizar todos os seus registros, de forma a adequar esse patrimônio à realidade atual, em cada momento em que ele é registrado. A finalidade da contabilidade é a de controlar o patrimônio, com o objetivo de fornecer informações sobre a sua composição e suas variações, como a gente citou naquele conceito anterior. Então, tudo que tiver de informação a respeito da sua composição, aquisição de bens, venda de bens, né, aquisição de obrigações, pagamento de obrigações, isso são chamados de variações patrimoniais, são exemplos de variações patrimoniais. E todas essas variações devem ser registradas pela contabilidade. Essa é a finalidade da contabilidade. A contabilidade, como eu disse para vocês, né, e repito, é o grande instrumento que auxilia, a administração a tomar decisões, né? É com base em todos os dados econômicos, os dados mensurados monetariamente, os dados registrados e sumarizados em forma de relatórios ou comunicados que contribuem para que os administradores possam tomar as decisões necessárias. Lembrando que essas informações que a contabilidade deve prestar aos administradores devem ser em tempo hábil para que eles possam tomar a decisão correta e acertada, em tempo correto. Então, não adianta, de repente, a contabilidade encher o administrador de informações que não serão úteis para a tomada de decisão. Então, ela tem que ter o tempo certo e a utilidade para cada tipo de tomada de decisão. Ela é capaz de proporcionar todas essas informações aos administradores, sejam eles públicos ou privados. Nós temos os usuários da contabilidade, né, que são os consumidores dos relatórios contábeis. E mais à frente a gente vai entender o que são os relatórios contábeis de uma forma mais detalhada. Inicialmente, vamos ver o que são esses usuários da contabilidade, né? Que abrangência tem essa quantidade de usuários? O que são eles? São as pessoas que se utilizam da contabilidade, que se interessam pela situação da empresa e buscam na contabilidade suas respostas. Quais são eles? O ambiente que envolve toda a empresa, né? É um ambiente que forma a sociedade, são os fornecedores, a cultura, os clientes, o governo, os concorrentes, né? Com o objetivo de quê essa empresa? Essa empresa tem o objetivo de conquistar o mercado. Se ela tiver fins lucrativos, que são a maioria das empresas, tem o objetivo de ganhar dinheiro, gerar lucro, né? Integrar suas funções. E aquelas que são com fins não lucrativos, têm o papel de exercer seu papel social. E mesmo aquelas com fins lucrativos, devem exercer também o seu papel social. A gente sabe que quando uma empresa grande, uma grande indústria, chega em um local em que não há tanto desenvolvimento, ela consegue proporcionar um desenvolvimento local de maneira bem sustentável, porque existe ao redor dessa empresa todos esses agentes, todos esses usuários, em onde essa empresa não é um corpo isolado. Todos dependem da empresa e a empresa depende deles também.
Então, quem são os usuários possíveis da contabilidade, né? Eu resumi aqui em alguns que a gente já citou até, são os fornecedores, investidores, os funcionários, os concorrentes, os governos, os órgãos de classe, sindicatos e bancos, né? Os fornecedores, por que os fornecedores têm interesse nas informações contábeis? Quando a empresa inicia suas atividades, ela tem o interesse de adquirir matéria-prima para a sua produção, ou produtos para comercializar, ou matéria-prima para a prestação do seu serviço. E ela tem que gerar uma credibilidade para esses fornecedores. Para isso é necessário que ela envie a esses fornecedores relatórios contábeis, assim como para os bancos para adquirir o crédito. E mostrar todas essas demonstrações contábeis para os investidores, considerando aquelas empresas, né, grandes companhias de capital aberto, onde nós, pessoas físicas, podemos investir nessas empresas. Para que nós possamos investir, é necessário que a gente possa conhecer todo o patrimônio dessa empresa. Para isso, nós, investidores, precisamos conhecer através dos relatórios contábeis. Então, nós somos, de certa forma, um usuário da contabilidade dessas empresas. Né? Os funcionários, onde muitas empresas, às vezes, repassam parte do lucro dessa empresa como forma de estímulo a esses funcionários. Então, é necessário que eles conheçam qual o retorno real dessa empresa. Os concorrentes, à medida que é possível as empresas terem noção do retorno dos concorrentes, ela é um usuário da contabilidade. Então, as companhias de capital aberto do mesmo setor, umas têm acesso aos relatórios contábeis das outras, né? O que proporciona um nível de concorrência bem acirrado, em que ela vai conseguir verificar qual é a receita daquela empresa, qual é a despesa, ou seja, todos os dados necessários para sentir como aquele concorrente está trabalhando dentro do seu setor. E assim por diante, o governo que a gente já falou e os órgãos de classe. Todos esses são usuários importantes da contabilidade. Aqui vem um slide detalhando um pouco mais, né, sobre o que eu tratei com vocês agora há pouco. Depois vocês parem para dar uma lida rapidamente. Então, a gente tem, dentre aqueles usuários, os usuários internos e os usuários externos a essa empresa, né? Como nós vimos. Então, o usuário interno dessa empresa, ele tem alguns questionamentos em que a contabilidade vai auxiliar passando essas informações. Quais seriam esses questionamentos? Tem um dinheiro suficiente para pagar as contas? Né? O proprietário daquela empresa sempre se questiona sobre isso. Né? Será que eu vou ter o retorno esperado para pagar todas as minhas obrigações? Qual o custo para produzir um bem ou um serviço? Então, a indústria não pode iniciar a produção de um produto sem saber inicialmente quais são os custos dessa produção. Né? Para que ela possa calcular o preço de venda, para que ela possa reduzir os custos no momento em que for necessário, para que ela possa retirar um produto de produção ou colocar outro, substituir, enfim, tomar diversos tipos de decisão. Como os problemas externos irão afetar a minha entidade? Então, esse usuário interno, o proprietário dessa empresa, possivelmente, tem essa dúvida, né? Como os problemas econômicos que estão em torno, né? Nós agora que estamos passando por um problema sério, que é a pandemia, e esses problemas externos, que foi um problema de saúde, né? Uma pandemia, gerou vários problemas para diversas empresas, levando inclusive a elas fecharem, né? Por conta de toda a restrição que nós estávamos de ter contato, e ainda estamos bastante. Né? Então, vejam que de um problema de saúde até problemas econômicos, tudo que for externo pode afetar aquela empresa. Uma última pergunta que ele pode fazer, o usuário interno, é quais unidades deverão sofrer cortes de recursos. Né? Então, de repente, nesse momento, dessa pandemia, empresas que tinham mais de uma filial chegaram a pensar quais unidades deverão sofrer cortes. E devem ter, pegue todos, com certeza, todos os dados contábeis
e analisado quais seriam necessários ser cortados, para que pudessem sobreviver diante desse novo quadro. Existem questionamentos também do usuário externo, né? Quais seriam, por exemplo, o desempenho da entidade é o esperado pela sociedade, né? De repente, o investidor deve pensar isso. Será se o desempenho dessa entidade realmente é o que a sociedade espera? Né? Outro questionamento, a entidade está muito endividada? Para que eu possa investir nessa empresa, eu tenho que saber se realmente ela está bastante endividada ou não. As perspectivas futuras da entidade são boas? Né? Então, o que é que tem de perspectiva dentro desse ramo que eu quero investir? Ou essa empresa que eu quero adquirir? Né? Então, é um usuário externo que fica reflexivo com relação a algumas questões. Pode ser um banco querendo dar crédito para aquela empresa, então ele tem que analisar esses aspectos para que possa conceder esses créditos. Outra pergunta, como a entidade está respondendo aos desafios do mundo moderno? Está se adaptando? É uma empresa fadada a não se adaptar a esse mundo moderno de grandes tecnologias? Então, são várias perguntas que os usuários internos e externos poderão responder, né, a essas perguntas a partir de todos os dados fornecidos pela contabilidade. Então, para quem a contabilidade é mantida? A contabilidade pode ser feita tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas. Então, o que é essa pessoa, juridicamente falando, é todo ser capaz de direitos e obrigações. A pessoa física, como a gente sabe, né, é a pessoa natural, é todo ser humano, é todo indivíduo, né, aquele que possui um CPF. E a pessoa jurídica é a união de indivíduos, né, ou uma sociedade civil individual, e que através de um contrato reconhecido por lei, formam uma nova pessoa com personalidade distinta de seus membros. As pessoas jurídicas podem ter fins lucrativos ou não. Normalmente, as pessoas jurídicas denominam-se empresas ou entidades. E quais as atividades de uma entidade? Né? Ela pode realizar por meio de empréstimos, financiamentos, né? E a partir desses financiamentos poderá alocar em investimentos que irão gerar as operações da empresa. Então, são as atividades que podem ser realizadas por essa empresa. E a aplicação da contabilidade qual é? Como eu falei inicialmente para vocês, nossa disciplina é a contabilidade geral, né, que trata da contabilidade financeira, mas a contabilidade também possui diversos ramos, que é a contabilidade comercial, que é a partir do comércio, a indústria já trabalha a contabilidade de custos, a pública é a contabilidade pública, os bancos trabalham com a contabilidade bancária, os hospitais trabalham com a contabilidade hospitalar, e a área agropecuária trabalha com a contabilidade rural, e a mais jovem das contabilidades é a contabilidade das empresas de seguros, que é a contabilidade atuarial. Nós temos pilares da contabilidade, né? Como eu falei inicialmente para vocês, a contabilidade tem que cumprir normas, legislações e princípios, né? Eu vou tratar aqui com vocês os dois pilares da contabilidade, que são os postulados, que é o postulado da entidade e o da continuidade. São dois postulados bastante importantes. O que diz o postulado da entidade? Uma pessoa para quem é mantida a contabilidade. Os sócios e empresas são pessoas distintas. Os bens de um não podem se confundir com os bens do outro, né? Os bens da empresa são bens da empresa, os bens dos sócios ou do proprietário são bens do proprietário e do sócio. Eles não podem se confundir. E o postulado da continuidade diz que a entidade está funcionando com prazo indeterminado, algo em andamento e não está em fase de extinção ou liquidação.
toda empresa é feita para ser contínua, para não ter prazo para terminar, né? Então, esses são os dois pilares mais importantes da contabilidade. As demonstrações contábeis, também chamados relatórios contábeis, né, elas passam as informações para os usuários ao final de cada período, né, através dos relatórios. As três demonstrações mais importantes são balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstração do fluxo de caixa. O balanço patrimonial, que é o que mostra todo o patrimônio da empresa, apresenta o que a entidade possui de patrimônio. A demonstração do resultado já mostra o desempenho da entidade, confrontando as receitas e as despesas, o que ao final vai me gerar um lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo vai estar lá dentro do balanço patrimonial. E a demonstração de fluxo de caixa, que mostra a movimentação ocorrida durante um determinado período no caixa da entidade. Não apenas no caixa, mas no disponível da empresa. E as demonstrações contábeis obrigatórias pela Lei 11.638 de 2007 e a 11.941 de 2009 são balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e demonstração de fluxo de caixa e valor adicionado. Então, essas são as principais demonstrações contábeis, onde aqui, na nosso estudo, nós vamos trabalhar com 3. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração do fluxo de caixa. Tá ok, pessoal? Aqui a gente encerra a primeira parte da unidade 1, que daremos início à próxima parte num segundo vídeo. Tá ok? Obrigada!